1 prompt. 2 TEUMI. 3 Nidang-se ao Shui. A chuva batia forte contra as janelas da casa antiga em Alfama, Lisboa, quando Ana ouviu os gritos do pai ecoarem pela sala. Ele havia encontrado as mensagens no celular dela, provas irrefutáveis de seu amor por Maria, e em um instante de fúria, atirou o aparelho contra a parede, estilhaçando-o em pedaços. Sem uma palavra de misericórdia, ele a arrastou pela porta da frente e a jogou na rua molhada, gritando que ela nunca mais voltaria, deixando-a sozinha no frio da noite, com apenas a roupa do corpo e o coração despedaçado. Ana cambaleou pelas ruas estreitas, o corpo tremendo não só pelo frio, mas pelo choque de ser rejeitada pela própria família, aquela que ela sempre tentou agradar. Ela ligou para Maria, mas o telefone estava sem bateria e o pânico cresceu enquanto ela se dava conta de que não tinha para onde ir. Foi então que pensou na avó, Dona Isabel, a única que sempre a olhara com olhos de compreensão, vivendo sozinha em uma pequena vila no Alentejo. Com as poucas moedas que tinha no bolso, Ana pegou um ônibus noturno, viajando horas sob a chuva incessante, chegando à porta da avó ao amanhecer, exausta e encharcada. Dona Isabel abriu a porta sem hesitar, envolvendo-a em um abraço quente e, sem perguntas, preparou um chá e uma cama, salvando-a do abismo. Nos dias seguintes, Ana se instalou na casa modesta, cercada por oliveiras e o silêncio do campo, longe do caos de Lisboa. Maria, ao saber do ocorrido, veio visitá-la e juntas elas começaram a reconstruir uma vida, mesmo que precária. Mas o peso da rejeição familiar pairava como uma sombra. Ana tentava ligar para a mãe, mas as chamadas eram ignoradas e as mensagens voltavam como não entregues. O pai, um homem conservador e devoto católico, via o amor de Ana como um pecado imperdoável, uma mancha na honra da família. A mãe, submissa e temerosa, não ousava contrariá-lo. Apenas Dona Isabel, com seus 78 anos de sabedoria acumulada, oferecia consolo. A família nem sempre é de sangue, minha neta, dizia ela, enquanto preparava sopa de grão de bico na cozinha antiga. Ana trabalhava em um café local para se sustentar, servindo turistas que vinham admirar as planícies douradas do Alentejo. Maria, uma designer gráfica de Lisboa, viajava nos fins de semana, trazendo um pouco de cor à rotina monótona. Elas passeavam pelas estradas poeirentas, mãos dadas, compartilhando sonhos de um futuro juntas, mas Ana sentia o conflito interno crescer. Era certo amar Maria, mas a que custo? A avó contava histórias de sua juventude, de amores proibidos na ditadura de Salazar, e Ana se via refletida nelas, questionando se valia a pena lutar contra o mundo. Um dia, uma carta chegou da mãe: volte para casa, mas sozinha. Esqueça essa loucura. Ana rasgou o papel, mas as palavras feriram fundo, reacendendo a dúvida. Maria notou a mudança e, em uma noite estrelada, elas discutiram pela primeira vez. Você vai me deixar por eles? Perguntou Maria, os olhos cheios de lágrimas. Ana negou, mas no fundo, o medo de perder tudo a corroía. Dona Isabel, ouvindo a conversa, interveio. O amor não se escolhe, Ana. Mas as batalhas, sim. Aquelas palavras ecoaram, mas o conflito só começava. Meses passaram e Ana se adaptou à vida rural, plantando vegetais no jardim da avó e ajudando nos afazeres da casa. Maria propôs que elas se mudassem juntas para o Porto, onde a sociedade era mais aberta, mas Ana hesitava, não querendo abandonar Dona Isabel, que enfraquecia cada dia. A saúde da avó piorava, tosses constantes e fadiga a deixavam na cama por horas. Ana cuidava dela com dedicação, mas o peso da solidão crescia. Em uma visita ao médico em Évora, o diagnóstico veio: câncer em estágio avançado. Ana sentiu o chão se abrir. Quanto tempo? Perguntou ela, voz trêmula. Meses, talvez, respondeu o doutor. Na volta para casa, Ana chorou no ônibus, pensando em como a avó era sua âncora. Maria veio imediatamente, e juntas elas organizaram o tratamento, mas os custos eram altos. Ana vendeu joias antigas da família que a avó lhe dera, mas era pouco.
O pai soube da doença e ligou, oferecendo ajuda financeira, mas com condições: deixe essa vida errada e volte. Ana recusou, mas a tentação era grande. Maria, sentindo a pressão, começou a se distanciar, trabalhando mais em Lisboa para evitar as brigas. Uma noite, Ana confrontou a avó: "Por que você me aceita, vovó?" "Ninguém mais aceita." Dona Isabel sorriu fracamente: "Porque eu vi o mundo mudar e o amor não muda com ele." "Mas você precisa ser forte." As palavras a motivaram, mas o conflito interno dilacerava. Ana sonhava com reconciliação, mas sabia que significaria negar a si mesma. Maria, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios, uma família liberal, mas distante, que a via como a ovelha negra por sua orientação. Elas se apoiavam, mas as rachaduras apareciam. Em uma discussão acalorada, Maria disse: "Se você ceder a eles, eu vou embora." Ana, dividida, escolheu ficar com a avó, priorizando cuidado. Mas isso criou uma fresta no relacionamento. Dona Isabel piorava e Ana passava noites em claro, administrando remédios e limpando vômitos. O isolamento do Alentejo amplificava a angústia. Um primo distante veio visitar, trazendo notícias da família. O pai estava arrependido, mas orgulhoso demais para admitir. Ana pensou em ligar, mas o orgulho impediu. Maria, sentindo-se abandonada, começou a flertar com uma colega de trabalho, buscando atenção. Ana descobriu por acidente, vendo mensagens no tablet de Maria deixado para trás. O coração dela se partiu novamente. "Como você pôde?" gritou ela. Maria chorou: "Você me deixou sozinha nessa luta." A traição foi um golpe, mas Ana, exausta, perdoou, sabendo que ambas erravam. Dona Isabel, testemunhando, aconselhou: "O perdão é uma escolha, mas não esqueça o preço." A relação se reconstruiu devagar, mas a confiança estava abalada. O outono chegou, trazendo ventos frios, e a saúde de Dona Isabel declinou rapidamente. Ana abandonou o trabalho para cuidar dela em tempo integral, vivendo de economias escassas. Maria ajudava nos fins de semana, mas a tensão persistia. Em uma tarde ensolarada, enquanto colhiam azeitonas, Ana confessou seus medos: "E se eu perder tudo?" Maria respondeu: "Você já perdeu, mas ganhou a si mesma." As palavras tocaram, mas o destino interveio. Dona Isabel faleceu em uma noite tranquila, deixando Ana órfã de afeto familiar. O enterro foi simples, com poucos vizinhos. A família de Lisboa não apareceu. Ana, devastada, chorou sobre o túmulo, questionando suas escolhas. Maria a consolou, mas o vazio era imenso. Sem a avó, a casa parecia um fantasma. Ana decidiu ficar, honrando a memória. Mas então veio a notícia chocante. O testamento de Dona Isabel deixava a casa para Ana, mas o pai contestou, alegando que ela era incapaz moralmente. A batalha legal começou, reacendendo velhas feridas. Ana, com Maria ao lado, enfrentou o tribunal em Évora, onde o juiz, um homem idoso, ouvia argumentos conservadores do pai. "Ela desonra a família", disse ele. Ana, tremendo, defendeu: "O amor não desonra ninguém." Mas o processo era exaustivo, drenando recursos. Maria vendeu bens para pagar advogados, mas o stress a levou a um erro. Ela traiu Ana novamente, dessa vez com uma ex-namorada. Ana descobriu e confrontou: "Porquê?" Maria admitiu: "Eu não aguento mais essa pressão." A separação foi inevitável, deixando Ana sozinha na luta. O verdito veio: o juiz favoreceu o pai, declarando Ana influenciada por vícios. A casa foi vendida e Ana, sem teto, vagou pelas ruas de Lisboa, questionando se valera a pena. Meses após a perda da casa, Ana se reconstruiu em um apartamento pequeno no bairro Alto, trabalhando como garçonete. A solidão a consumia, mas ela encontrou um grupo de apoio para lésbicas em Lisboa, onde compartilhou sua história. Lá conheceu Sofia, uma mulher de 30 anos, que a ouvia com empatia.
Mas o passado assombrava. O pai ligou, arrependido após um infarto, pedindo perdão. Ana hesitou, mas visitou-o no hospital. Eu errei, disse ele, fraco. A mãe chorava ao lado. Ana perdoou, mas com limites. Aceitem quem eu sou. Eles prometeram tentar, mas a desconfiança permanecia. Maria, arrependida, procurou Ana, mas ela recusou, escolhendo-se curar sozinha. No grupo, Ana debateu dilemas éticos: sacrificar o amor pela família? As discussões a fortaleceram. Um ano depois, Ana escreveu um livro sobre sua jornada, expondo as hipocrisias sociais em Portugal. O lançamento foi um sucesso modesto, mas provocou debates. Ela viajou pelo país, falando em eventos, enfrentando críticas de conservadores. Em uma palestra em Coimbra, um jovem perguntou: valeu o preço? Ana respondeu: sim, porque agora sou livre. Mas internamente, duvidava. A família se reaproximou devagar, jantares tensos onde o pai evitava o tema. Ana namorava Sofia, mas com cautela, temendo repetições. O clímax veio quando o pai descobriu o livro e explodiu novamente, cortando contato. Ana, dessa vez, não cedeu. Eu escolho minha verdade, disse ela. A mãe, dividida, secretamente a apoiava. Ana refletia sobre as perdas, a avó, Maria, a casa. Mas ganhou a autonomia. Em uma noite chuvosa, similar àquela fatídica, Ana caminhou por Alfama, sentindo paz. O ciclo se fechava, mas as cicatrizes permaneciam. É justo sacrificar a felicidade pessoal pela aprovação familiar?